Em nosso estudo de hoje é a lição 87 do Livro da Esperança, Ante a Mediunidade. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8. Procure, pois, aquele que carece do que viver, recursos em grande parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Capítulo 26, texto 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mediunidade na bênção do auxílio é semelhante à luz em louvor do bem. Toda luz é providencial, toda mediunidade é importante. Reflitamos na divina missão da luz a expressar-se de maneiras diversas. Temo-la no alto de torres, mostrando rota segura aos navegantes, nos postes da via pública, a benefício de todos, no recinto doméstico, em uso particular, nos sinais de trânsito, prevenindo desastres, nos educadários, garantindo a instrução, nas enfermarias e socorro aos doentes, nas lanternas humildes que ajudam o viajor à distância do lar, nas câmaras do subsolo, alentando o operário suarento na conquista do pão. Todo núcleo de energia luminosa se caracteriza por utilidade específica. Nenhum deles ineficiente, nenhum desprezível. A vela bruxuleante que salva um barco, posto a uma troca, é tão indispensável quanto o lustre aristocrático que se erige na escola no amparo às inteligências transviadas na ignorância. A candeia frágil que indica as letras de um livro numa choça esquecida no campo é irmã do foco vigoroso que assegura o êxito do salão cultural. No que tange à luz, o espetáculo é acessório, vale o proveito. Em matéria de mediunidade, o fenômeno é suplemento, importa o serviço. Em qualquer tarefa das boas obras, deixa, pois, que a mediunidade te brilhe nas mãos. Entre a lâmpada apagada e a força das trevas, não há diferença. O estudo da mediunidade ainda é um estudo que vai chamar muito a nossa atenção para o futuro, e a gente vai entender que é normal que quanto mais próximo da infância do espírito, mais materializado ainda é o espírito. E que ele acredita ter alguma vantagem quando ele tem acesso ao plano espiritual, e o que num ambiente que a maioria não tem. Então ele quer tirar proveito econômico disso, como aconteceu com os ledores de boa sorte, com os cartomantes, necromantes, com os oráculos que aconteceram no passado, e que, infelizmente, até os dias de hoje a gente encontra por aí, traga o amor em tantos dias, né? Alguns lugares que servem também como oráculos. As pessoas falam, eu estou querendo aqui uma vantagem material ou uma vantagem pessoal também. Eu tenho alguém que tem uma visão além da matéria, eu quero consultar essa pessoa para ter uma resposta dessa pessoa. E isso fez com que a mediunidade, inclusive, ela tivesse sido condenada por morte por Moisés, porque também aconteceu, né, da cultura judaica, das pessoas procurarem também os espíritos para fazerem perguntas frívolas, perguntas, né, sem sentido, e algumas que foram marcantes, principalmente de líderes militares da época, de tomarem uma resposta, tomam um caminho errado com a tropa e a tropa morre. Então chegou um momento que Moisés, né, lá no livro Deuteronômio, ele botou mesmo, quem for pego se comunicando com mortos, ele vai pena de morte. E, como já foi dito em outros estudos, fica aí para a nossa pesquisa, né? Por conta disso, todos os profetas do Velho Testamento foram assassinados quando descobriram que ele tinha contato com os espíritos, com exceção de Elias e Enoque. E também a sentença do Cristo foi uma sentença que estava dizendo que ele também estava sendo condenado por também se comunicar com os espíritos. A sentença do Cristo tem aí hoje na internet para a gente pesquisar até, né, dos arquivos que ficaram aí dos romanos e dos judeus desde aquela época. Mas quando chega no dia do Pentecostes, ali mostra para a gente qual é a utilidade real que deve ser utilizada a mediunidade. Para que serve a mediunidade? Para a instrução dos homens. Instrução acerca de quê? Acerca da realidade do mundo espiritual, acerca da lei de causa e efeito, acerca do Pai, de Deus. Para isso serve a mediunidade. Qualquer outro fim que for utilizado a mediunidade vai estar sendo um desvio de finalidade que todos vamos responder por isso, né, de acordo com os danos que a gente tiver causado.
Mas o Emmanuel pega a lição de hoje e vem falar, vem comparar a mediunidade com a luz. Então ele vem falar da luz, onde a luz está presente, que em todos os lugares que a luz está presente, a luz beneficia todos que estão naquele ambiente. E que a mediunidade não pode ser uma coisa apenas para beneficiar, não, é para benefício de todos, para trazer a luz da verdade e o esclarecimento, o consolo para todos. Essa que é a ideia da mediunidade. Então a gente tem que começar a entender a partir de agora que às vezes a gente tem admiração por médiuns igual o Chico Xavier, que foi o médium mais completo que a gente conheceu na história da humanidade, depois do Cristo, pelo menos, né? Porque a gente para estudar o Cristo, lá no livro da Gênesis, Allan Kardec faz questão de dizer o seguinte: Cristo era médium direto de Deus. Ele fala assim, quem ousa dizer que algum espírito era intermediário dele para fazer cura, por exemplo? Ele já era a própria personalidade que estava fazendo a cura. Se tivesse que ser médio de alguma coisa, ele estava sendo médio direto do Pai. Então Jesus foi o médio mais completo que teve aqui na Terra, sintonia direto com o Pai, guia e modelo. Mas quando eu falo de Chico Xavier, eu estou falando de uma pessoa também que trouxe uma mediunidade que poderia ser utilizada de mil maneiras, mas que ele canalizou para uma coisa. E tem até um momento na vida do Chico que ele começou a se entregar a algumas reuniões de materialização, e materialização, o espírito aparecia para todos verem, para conversar com as pessoas. E aí Emmanuel apareceu nessa reunião e falou, vamos parar com isso agora, porque a tua missão aqui não é essa, a tua missão é o livro. Então a gente chama a atenção para, às vezes, a imaturidade de algumas pessoas de quererem abraçar vários tipos de mediunidade ao mesmo tempo, quando na verdade o interessante é o seguinte: escolha uma atividade, se dedique àquela atividade, e a mediunidade naturalmente ela vai se desenvolvendo para te auxiliar naquela atividade. Eu, por exemplo, eu vou ser sincero para vocês, eu quando estou fazendo palestra, fazendo estudos, muitas das vezes a mente clareia de uma maneira tão impressionante que eu falo até coisas que eu não sabia, e depois eu me assisto falando para poder estudar aquilo que eu falei. Quer dizer, eles estão me utilizando como instrumento para poder estar trazendo informações. Agora, por quê? Porque eu estou me dedicando àquela tarefa. Agora, não para ficar assim, eu gosto tanto do Chico Xavier, gosto tanto do Divaldo Pereira Franco, gosto tanto de alguns médios aí que são mais famosos, que eu queria tanto. Eu também sou médio de efeito físico, eu sou médio de efeito intelectual, eu sou médio. Isso é uma grande infantilidade. Me desculpem a palavra aqui. Porque o que acontece? Se você escolher, por exemplo, ficar na recepção de uma casa espírita, você vai desenvolver a sua mediunidade naquele sentido. E ela vai servir para quê? Para você dar um abraço, entregar a página inicial, e muitas das vezes você até identificar aquela pessoa que está com ideia de suicídio, aquela pessoa que está em depressão profunda e que está vindo até a casa como uma última mão de esperança. Você vai olhar para aquela pessoa e com o tempo, se você se dedicar àquela tua atividade mesmo, você vai identificar que aquela pessoa está passando por um problema grave e vai encaminhar aquela pessoa. Aí sua mediunidade vai estar sendo utilizada. Mas a mediunidade ela tem que ser assim, ela não pode ser de maneira nenhuma empregada nos meios materiais, como disse aqui também no texto de hoje. Tem um capítulo que fala só sobre mediunidade gratuita. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Nunca colocar preço. E preço, quando eu falo preço, é qualquer preço. Preço, vantagens materiais, mas também algumas vantagens, privilégios, reconhecimentos. Nada disso. O melhor médium é aquele médium que fica aqui no anonimato, né? Às vezes a informação chega para mim, eu não transmito para as pessoas, eu começo a entrar em oração e pergunto-se por que essa informação está chegando até mim. Pode ser útil, eu posso ser útil em alguma coisa? E aí se eu puder ser útil e ajudar, sem precisar entrar em detalhe. Eu venho através de um sonho ou através de uma voz falando que fulano está passando por um problema. Eu não vou chegar perto dele e falar assim, alguém me falou que você está passando por um problema. Não, eu vou discretamente começar a conversar com ele, daqui a pouco, você está passando por alguma coisa, aí eu pergunto eu mesmo e tento ajudar. Quando a gente começa a fazer isso, você ganha a confiança dos espíritos. O espírito fala, com esse eu posso confiar. Ele não quis nem vantagem material, nem nenhuma vantagem de querer parecer ser mais, ser melhor do que o outro e desviar a mediunidade, porque a mediunidade, como diz a lição aqui de hoje, ela tem que ser igual luz. Deve ser compartilhada com todos. E a gente agradece do fundo do coração, mais uma vez, a Emmanuel. Importa é o serviço. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.